Aí. Pessoal, então, vamos gravar esse trechinho, vamos falar um pouquinho sobre uma outra possibilidade, que é uma IDE que já vem com tudo pronto, é uma das possibilidades de IDEs, né? Você tem aí, no caso, se você pesquisar por JDK, você vai ter um determinado site da Oracle, que é o Tech Networks, que tem uma característica bem interessante. Eu pesquisei lá no Google por JDK, ele abriu as possibilidades, e aí você vai ver que tem aqui um oracle.com Tech Networks, né? Indo nesse site daqui, você vai ter essa carinha bonita que se apresenta, né? Ele vai te ofertar para você fazer o download da JDK, e aí você tem essa possibilidade aqui, você pode baixar a JDK, e aqui é a versão 8, que aí te provê a possibilidade dos 32 e 64 bits, né? Mas também tem o NetBeans com a JDK 8 instalada, você pode utilizar esse cara daqui. Então, se você clicar nesse caboclo daqui, você vai ser direcionado para o site de download, aí ele te dá as opções, e você tem aqui as várias opções. Então, você tem as opções de scripts Linux para você fazer o download, instalar, as imagens já prontas para os macOS da vida, e as versões de 32 e 64 bits para o Windows, que são executáveis. Eu não recomendaria fazer o download durante a aula, né? Eu recomendaria fazer pós-aula para você experimentar. Eu acho muito interessante ter a ideia. Eu tenho essa ideia no meu Note instalado, está aqui. Eu gosto de utilizar principalmente para consulta, né? Verificar algumas coisas. Para escrever código, eu ainda uso a outra ideia porque é costume, mas para fazer análise de código, ver alguma coisa, solucionar alguns problemas, eu acho que ela é bem melhor. Tá aí a possibilidade de fazer o download. No caso aqui, eu não vou fazer porque vai demorar muito tempo com a nossa vídeo acontecendo agora, né? Nossa videoaula acontecendo. Então, por causa disso, não farei nesse momento, mas também não sou contra ela. Ele tem aqui uma coisa importante, você tem que aceitar os termos, né, da licença de uso. Você aceitou, você pode fazer os downloads tranquilos, sem problema nenhum. Então, tá aí a dica para quem utiliza. Existem outras IDEs, você tem o Eclipse, você tem o IntelliJ IDEA, IntelliJ IDEA, que é da JetBrains, é muito bom também. A VS Code, eu acho que o VS Code está muito legal e ele está também em vários sistemas operacionais, então você tem para Windows, Linux e Mac, é muito top também o VS Code, e ele tem bastante ferramentas de otimização para você poder utilizar para programar, é bem interessante, e aí fica a gosto de cada um. Obviamente, não farei que nem alguns professores nossos, por exemplo, o professor Dionísio, que vai ficar colocando foguinho lá, isso daí né? Depois o Dionísio. Fácil. O legal é que eu tô gravando para ele ver depois, eu vou falar. Muito bacana. Mas ficou aí a piada e a zoeira com o amigo. Já que tá gravando e vai pro YouTube, eu vou deixar um abraço, Dionísio. Você sabe que tem que ser lembrado, né, mano? É muito importante. E aí fica essas ideias, né? Você tem várias ideias possíveis. Eu acho que é gosto do freguês. Por exemplo, se você usar um Sublime, você vai ter que ter um esquema de compilação. Por isso que eu mostrei para você que você precisa compilar os teus códigos, né? Vou só mostrar aqui uma coisa que eu fiquei de falar, né? Eu vou pegar esses caras aqui que eu estou produzindo, a gente codificou no Windows, né? Eu tenho uma pasta compartilhada entre o sistema real e o sistema virtual, então eu vou jogar ele aqui na minha pasta raiz. Então, joguei ele na minha pasta raiz, tem alguns outros exemplos, tá lá. Joguei na minha pasta raiz, vou lá no meu sistema real, que é um ambiente Linux, né? Então a gente vai abrir um terminal e vamos dar uma olhada aí para ver os arquivos. E a gente pode ver que eles estão aqui, ó. A gente tem olamundo.class e olamundo.java. Eu não vou compilar novamente, eu vou tentar executar ele só para a gente ver se existe real portabilidade entre sistemas operacionais. Eu saí de um ambiente Windows 10 e estou indo para um ambiente Linux Mint, ou Linux Mint, depende aí do que você quiser. Então, vou digitar o comando Java e o nome da minha classe, que é Olá Mundo. Digitei, e aí
ele sobe a JVM, ele dá essa demoradinha, né? E logo em seguida você tem lá Olá Mundo com uma exclamação, que é o nosso texto. Perfeito. E se eu for lá e apagar esse cara? Então, eu vou dar aqui um RM, Olá Mundo.class. Removi o cara, ele não existe mais, né? Então, não tem mais o arquivo Olá Mundo.class, só tem Olá Mundo.java. Eu posso novamente começar o processo todo. Eu vou lá fazer Java C e vou digitar Olá Mundo.java. Digitei, dou Enter, ele demora um pouquinho, não deu nenhuma mensagem, e se você olhar agora, você vai perceber que, ele compilou. E beleza, ele compilou o arquivo novamente para mim. Da mesma forma, se eu pegar e executar o meu arquivo, ele vai funcionar numa boa. Se eu copiar esse cara novamente e colocar lá no meu Windows, ele vai funcionar. Então eu posso pegar, voltar lá no meu Windows, não tem problema nenhum. Esse daqui é a pasta compartilhada, atualizei, né? E aí a gente tem aqui o olamundo.class e o olamundo.java. Vou copiar ele, vou jogar na pasta que estava antes. Então, só para garantir, eu vou deletar. Confirma a deleção? Sim. E vou colar o novo. Colei o novo aqui. Se eu for lá e executar o meu programa, então eu já tenho aqui um Java Olá Mundo. Olá, mundo, funciona. Então, existe essa portabilidade bem legal que você pode migrar de sistema operacional para sistema operacional, mexer de um para o outro, sem problema nenhum. Eu gosto muito dessas possibilidades, eu trabalho com sistemas operacionais diferentes, eu não tenho problema, para mim, se eu estou usando Windows, Linux, eu passo de forma desapercebida entre um e outro. Não me importo com versão, não me importo com nada, eu consigo navegar muito bem, e é legal que eu possa usar em qualquer ambiente. E isso daí é uma coisa legal que vocês podem experimentar, e é uma recomendação de amigo, não que vá fazer diferença para a disciplina isso daí não importa, mas eu acho que para a vida profissional, aprender um outro sistema operacional é muito legal. Eu vejo muitos, né, se engrenhando nesse meio daí, falar, eu não vou para o Linux por causa do que eu uso, que eu programo em C Sharp. Sim, se você estiver programando .NET Core, você pode ir para o Linux numa boa, que tem suporte sim, e você vai conseguir utilizar. É muito bacana Tem você o poder Rider e experimentar, né? o MonoDevelopper Tem para programar as em C duas Sharp. ideias, sim, e tem as ideias bem bacanas, né? Fora que você pode usar o próprio VS Code, né? E aí, então, assim, o VS Code também dá um suporte bacana. Então, você tem o Mono Developer e o outro é o Rising, né? Eu nunca Rider. tinha. Rider, né? Eu já Isso. ouvi falar dele, cara, mas eu juro para você, eu nunca vi. Eu ouvi alguém comentando em um fórum que eu participo, mas nunca vi rodando. Eu gostaria de ver, sinceramente, aí, para ver Ele se. parece o Visual Studio Code, pelo que eu vi em imagens, mas eu ainda não baixei. Agora o Mono Develop parece muito É, mais o. Como é que é mesmo? Sharp Develop. Tem a eu já mesma usei ele intenção. muito para desenvolver, para programar em Unity, né, cara? Então, é, é bem legal. Eu curto bastante. É bem bacana mesmo. É legal as possibilidades. E é isso daí que eu gostaria de deixar de recado para vocês, né? Que vocês têm vários sabores, de várias ideias, vários ambientes, vocês devem experimentar coisas novas, para que você possa dizer qual é melhor para você. Não é porque eu estou falando que você deve de utilizar o Dini ou que você deve utilizar o NetBeans, IntelliJ, né, VS Code, não importa o que eu estou falando, experimenta. Usa a ideia que você gosta. Então, se você pegar aí um curso e nesse curso o cara fala, olha, aqui eu vou te ensinar a instalar o Eclipse e você vai programar com Eclipse. Você não precisa programar com Eclipse. Você é livre para programar na IDE que você quiser. Se você quiser o Eclipse, você é livre para isso também. Então, isso é muito importante, essa liberdade daí que a gente tem, liberdade de sistema operacional, de linguagem de programação, de IDE, de desenvolvimento, a gente precisa ter isso daí. Então, é a característica que eu acho mais importante que a gente deve de realmente bater em cima. Uma das Bloco de coisas que eu notas consegui pode, Sérgio? aprender. Diga, Luca. Uma das coisas que eu consegui aprender, senhor, utilizando o Linux durante essas férias, era que eu não precisava do nome do programa para poder utilizar, assim, da ferramenta. Eu não preciso necessariamente do Word para fazer um texto formatado. Eu preciso de um programa que formate um texto para mim. Fora que E vários depois que exemplos também. você né, percebe que existe nuvem, né? Você tem tanto
o documentos do Google, como o Word online, né? Você pode utilizar qualquer um deles online, você não precisa nem ter instalado na sua máquina, né? Ainda tem essas características aí que são legais. Fora que você pode experimentar. Online, não? Tem várias coisas online que são legais, tem algumas coisas que realmente, assim, dependendo do que você for fazer, não é possível, né? Ela não é preparada para isso. Mas a grande maioria das coisas, eu acho que para o uso comum, uso diário, você consegue fazer e fazer muito bem feito. Até mesmo o Notepad para passar as coisas é bom também. Perfeito, cara. Eu acho muito legal o Notepad, é muito Também útil, né? Eu acho muito legal, a gente compartilha muita coisa, utiliza de ferramentas muito úteis, né, hoje, e você deve conhecer algumas, né? Isso daí faz muitas possibilidades aí, né? A gente abre um leque grande de possibilidades com as ferramentas que a gente vai conhecendo. Eu vivenciei agora nesse recesso do primeiro semestre desse ano para o segundo, que a gente está vivendo agora, eu vivenciei aí uns workshops né, de ferramentas, tudo. Não que eu vá utilizar, porque eu acho que não entra no contexto da minha aula, mas gostei muito das possibilidades, caso eu queira fazer algumas ações dentro da aula. Achei muito interessante as possibilidades são muito grandes. A gente tem muita ferramenta legal online para fazer muita coisa interessante. Até mesmo para vocês que vão, esse semestre ainda vocês começam, né? Mas no semestre que vem é muito mais ferrenho, fazer produção de texto conjunto, né? Vocês podem compartilhar arquivos e vocês trabalharem ao mesmo tempo no mesmo arquivo, e é muito interessante essa forma colaborativa de trabalho. Mas vamos voltar aqui à brincadeira, vamos começar a falar de algumas coisas. Eu vou fechar o Windows, eu não preciso mais dele, já está funcionando, já deu o que precisava dar para a aula de hoje, já rendeu o que tinha que render. Terminou de atualizar o outro, professor? O outro atualizou, esse aqui eu não vou atualizar não, deixar quieto. Aí depois eu clono o outro de novo, é mais fácil. Não sei se você agora você viu que, pelo menos no meu, tem agora a opção de desligar quando não tem atualização, né? Desligar Sim. e atualizar, desligar sem atualizar. Então, eu vi agora uma opção de desligar, mas é porque esse cara daqui, eu usei já faz tempo, ele está numa versão desatualizada, mas ele deu a opção de desligar, o outro não tinha dado a opção de desligar, né? Vamos brincar um pouco, falar sobre algumas coisas úteis. Vou mostrar para vocês o que a gente vai trabalhar. Vamos começar aí com a nossa aula de linguagem de programação. A gente já viu o básico, né? Eu acho que o básico é importante, e aí a gente vai começar a aprimorar e aumentar isso daí. Então, a gente já viu algumas coisas e a gente vai ter um início muito teórico. Antes que vocês se desesperem, viu, André? Não é para você que eu estou falando diretamente, mas é importante que você entenda a curva de aprendizagem da linguagem Java. Ela é muito lenta. Então, se você fosse imaginar graficamente, ela é assim, ó. Ela vai, você nem está notando que está subindo. De repente você começa e aí você sobe e você aprende um monte de coisa de uma vezada só. Mas ela tem uma base teórica muito grande. Ela é muito demorada. Ela é oposta, né? Tem o formato oposto da curva de aprendizagem, por exemplo, de Python. Python tem uma curva de aprendizagem que seria assim: você começa e você já faz muita coisa e depois você estabiliza, né? Você tem o inverso acontecendo. Mas eu falo isso e eu gosto de deixar claro para que ninguém fique desesperado. É importante a gente entender que isso é assim mesmo e faz parte da linguagem. Eu já vi vários cursos de Java na internet e, assim, a grande maioria fala a mesma coisa. É desse jeito, mas depois você entende por que que é. Faz parte do conhecimento dessa linguagem. Vamos começar aí com as nossas brincadeiras, né? A gente tem algumas convenções, né? Esse slide está lá, né, senhor? Está lá, está disponível. Todo o material que eu utilizo aqui fica disponível para vocês. Aqui tem algumas coisas importantes da linguagem Java, que a gente já falou, mas não custa reforçar, né? A linguagem Java, ela é case sensitiva, né? Então, ela tem a diferença dos cases da palavra, ou seja, ela diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. É bem interessante até em certos pontos, né? Porque você pode criar uma variável A minúscula e uma variável A maiúscula, e isso te dá uma possibilidade de nomeação de coisas muito grande. Porém, todavia, entretanto,
a gente tem algumas coisas dentro da linguagem que a gente vai seguir, e aí você vai acabar percebendo que mata um pouco essas possibilidades, né? A gente tem que tomar cuidado que a gente tem algumas coisas dentro da linguagem, a gente vai conversar muito disso. A gente tem classes, a gente tem objetos, a gente tem variáveis, a gente tem métodos, a gente tem constantes. E tudo isso daí a gente vai, né, explicar e esmiuçando aí no decorrer das nossas aulas e dos nossos dias de encontros. A gente tem que tomar cuidado que quando a gente utiliza nomes, né, de forma incorreta, não é que não funciona, né? Então a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, na forma de nomeação das coisas, prestar bastante atenção. A linguagem Java, eu sempre costumo falar que ela, apesar de ser muito parecida com a linguagem C, as duas são bem diferentes. A linguagem C é o pai ou o tio, né? E a linguagem Java é a mãe ou a avó, entendeu? A linguagem Java te pega pela mão e fala assim, cuidado, dá o seu primeiro passo, põe o pé direito na frente. Ela é bem desse tipo. A linguagem C fala assim, vai lá, corre lá, pula. E assim, não importa a altura, não importa da onde, ela te joga, literalmente, né? E você tem muita liberdade na linguagem C e você tem muita restrição na linguagem Java. Eu acho importante a liberdade da linguagem C, mas eu acho muito importante as restrições que a linguagem Java ela te força a ter. Ela faz com que você crie uma metodologia muito interessante de desenvolvimento e de programação, tanto é que quando você vai para outras linguagens, quando você passa pelo Java, você leva contigo todas as técnicas e as formas de escrever código, de tomar cuidado com as coisas. É interessante nesse ponto. Então, a gente tem aqui, por exemplo, quando você vai escrever um código, por exemplo, fazer lá um laço de repetição. Se você tiver mais de uma instrução, você precisa abrir um bloco de comandos. Em algumas linguagens, por exemplo, Pascal, você tem begin e end. No Python, você tem tabulação. Na linguagem C e na linguagem Java, você tem as chaves. Você vai colocar entre chaves para você poder designar, né, que aquilo dali vai ter um monte de comandos e não apenas o primeiro. Você tem algumas coisas bem interessantes. Você tem um ponto e vírgula que finaliza as suas linhas de comando. Então, o ponto e vírgula, ele finaliza as suas linhas de comando. Tomar cuidado que não é toda linha que tem ponto e vírgula, mas o ponto e vírgula é no final dos comandos. Isso é importante a gente lembrar. Toda a classe que você fizer em Java, ela deve ser, né? E a gente fala classe, é o teu arquivo de código-fonte. Então, toda classe que você construir em Java, ela deve ser feito em um editor de texto que não seja, por exemplo, o Word. Aí você fala assim, nossa, que preconceito. Por quê? Porque o Word, ele insere dentro do texto um monte de meta tags, meta comandos por debaixo, ele não fica texto plano. E a gente precisa de um editor de texto plano, que não esconda nada por trás. Então, a gente precisa de editores de texto simples para poder fazer aí a confecção, a criação dos nossos códigos. A nossa classe, ela sempre deve de ter um nome .java. E existe uma convenção. E eu falo sempre dessa convenção, e essa convenção deve de ser utilizada sempre que possível. Eu sempre incentivo muito a utilização, e depois de um tempo você vai perceber que faz muito sentido. Você começa a entender que tal coisa é isso porque ela foi escrita dessa forma. Então, se ela foi escrita dessa forma, ela é tal coisa. Então, você começa a fazer a ligação de um ponto ao outro por causa das características da escrita, né? Por exemplo, quando você cria uma classe, você vai ter a primeira letra de cada palavra em letra maiúscula e as demais todas minúsculas. Então, cada palavra que se inicia, que nomeie uma classe, ela deve ter a primeira letra maiúscula. A gente fez o nosso exemplo Olá Mundo, nosso Olá Mundo é o O maiúsculo, depois o mundo com M maiúsculo, e aí você tem essa junção, Olá Mundo. E é um arquivo .java, é a nossa extensão. Normalmente, a gente não tem nome de classe começando com letras minúsculas, não pode começar com outros caracteres que a gente vai ver mais à frente também. Todo o arquivo que contém código-fonte Java, ele é representado por uma ou por mais classes. Então, não necessariamente eu tenho apenas uma classe dentro de um arquivo, eu posso ter mais de uma.
Comumente, a gente tem uma por uma questão de organização de código, mas não quer dizer que ele obrigatoriamente tem que ter uma. Ele pode ter uma ou mais classes. Então, a gente pode colocar mais de uma classe dentro do mesmo arquivo .java. Normalmente, a gente sempre vai trabalhar com um, é esse daí o nosso padrão, principalmente nesse semestre. No próximo semestre, a gente já não vai ter isso mais como verdade, a gente vai trabalhar sempre com pelo menos 2, né? E agora a gente vai falar das classes, variáveis, atributos e métodos, né? A gente tem que, para a declaração de classes, de variáveis, de atributos e de métodos, a gente tem algumas regras de nomeação. A regra de nomeação é a seguinte: a primeira letra, o primeiro caractere de qualquer coisa, ele tem que ser uma letra maiúscula ou minúscula, um underline ou um cifrão. Note que não tem número. Então, eu não posso começar com número. Então, eu não posso ter um nota, um bimestre. Não pode. Você pode ter bimestre 1, semestre 2, aluno 3, mas você não pode ter um número na frente. Isso daí é uma coisa importante. Caracteres especiais que podem iniciar o nome da variável é o underline e é o cifrão. Esses dois podem. E aí, você tem que ver algumas formas de nomeação. Nomes que são válidos, né? Eu posso ter aqui cliente, que é com C maiúsculo, e o resto tudo minúsculo. Pessoa, underline, física. É um nome totalmente possível. Minha variável, também totalmente possível. Contador, classe 1, underline variável. São nomes possíveis. E aí a gente vai tentar identificar o que é cada nome para cada coisa, tem uma regra. A gente tem aqui a estrutura das nossas classes, os nossos arquivos fonte, né? Os nossos arquivos fonte, ele tem a seguinte estrutura. Classe, o nome dela, aí você abre uma chave, fecha uma chave. Dentro, você pode colocar um monte de coisa. Você pode colocar variáveis, atributos e métodos, e aí a gente vai ter um monte de coisa. Mas, inicialmente, se você pegar somente isso daqui já é funcional, já gera uma classe para a gente. Eu vou colocar esse primeiro exemplo, eu vou codificar ele para vocês e eu vou mostrar a geração do que acontece. Onde ficarão os nossos arquivos? Dentro da pasta arquivos fonte. Então, dentro da nossa pasta lá do Dropbox, eu vou deixar lá essa estrutura onde tem as apostilas, as ferramentas, tem a JDK, documentação e IDE. Lista de exercícios são as listas de exercício que eu proponho para que vocês resolvam. Provas anteriores são provas que foram feitas nas turmas anteriores e eu deixo disponível aqui para que vocês possam consultar. Não quer dizer que será igual, não quer dizer que serão os mesmos exercícios, mas também não quer dizer que não serão diferentes. Então fica aí a dica de dar uma olhada sempre que possível. Dentro de arquivos fonte, eu deixei aqui uma pastinha. Eu tento organizar numerado de 01, 02, 03, 04 e cada um vem um tópico. A gente está iniciando, então a gente está fazendo uma introdução. Essa introdução, ela vai ter algumas coisas. Eu já deixei alguns arquivos que a gente vai utilizar, que eu já preparei de antemão. Mas tudo que tiver sobre a introdução, sobre esse período inicial, a gente vai ter aqui dentro e eu vou colocar aqui dentro para que vocês possam visualizar. Sendo assim, eu vou abrir o meu Dini, fechar tudo. Eu vou iniciar do zero, não estou com todas as abas fechadas, eu vou começar lá criando um arquivo Java. Esse arquivo Java, eu vou fazer algumas limpezas nele para que ele fique igual. Então, eu vou tirar esses comentários daqui, que no momento não nos interessa. Eu vou só ampliar para ficar legal de ser visto aí, e a gente não tem nada, né? Eu vou apagar isso daqui também. Então, se eu quiser colocar aqui um Olá Mundo, eu posso. E lá está falando que eu não preciso nem dessa palavra public, eu posso fazer isso aqui, classe Olá Mundo. Eu preciso ter isso daqui, classe Olá Mundo. É isso que eu preciso. Class Olá Mundo, abre uma chave, fecha uma chave, eu posso fazer um monte de coisa. Vou salvar isso daqui, então arquivo, salvar como, eu vou salvar dentro da pasta de arquivos fonte introdução, vou colocar ele aqui dentro, e ele vai ter o nome, e ele vai ter o nome Olá Mundo. Então, vai ter o nome Olá Mundo. Belezinha, ele foi salvo, tá lá na pasta, bonitinho. Se a gente visualizar ele aqui, tá lá o arquivo olamundo.java, beleza, ele tá ali. E aí o que acontece? Esse cara daqui, eu quero saber se ele tá tudo certo.
Ele é um código Java válido, né? Ele está pronto, está certo? Tem algum erro? Eu vou compilar. Então, você pode compilar o programa apertando F8 no DIN, ou se não, no construir, compilar. No caso dessa ferramenta, compila. Ele compilando, você vai ver aqui como resultado final que ele vai gerar para você um .class. Ele gerou agora um arquivo .class para você aqui. Então, é bem interessante que você criou o arquivo, compilou, ele gerou o .class, como a gente tinha visto na aula passada, e isso daí é verdade, bonitinho, funcionou, só isso daqui. Então, se eu quiser ter uma classe, eu só preciso disso daí. Mas olha só que interessante. Eu vou apagar o arquivo .class. O arquivo .java você não deve de apagar, que é teu arquivo fonte. Se você não quiser perder o seu código escrito, você não pode. O arquivo compilado, a gente pode compilar de novo. Então, eu vou apagar ele. Apaguei. Beleza, ele não existe mais. Se lembra que eu falei na aula anterior que normalmente a gente coloca o nome do arquivo .java tem que ser igual ao nome da classe, então olá mundo tem que ser exatamente igual aqui, olá mundo. Eu vou colocar aqui, olá, mundão doido. É o nome que eu quero agora. Olá, mundão doido. Mas eu não mudei o nome do arquivo. O nome do arquivo é olá, mundo.java. Nome da classe, olá, mundão doido. E aí você fala assim, isso vai dar ruim, né? Vai dar ruim, vai dar erro. Sir, e aí eu falo para rapidão. você, oi. No Visual Studio Code ele roda no terminal, mas ele não gera .class. Ele gera em pasta separada, ele deve estar gerando numa pastinha separada. Você deve ter uma pasta source, que é o fonte, e deve ter uma outra pasta. Tá. Beleza. Agora, olha só que legal. Eu vou compilar esse programa. Teoricamente, não deveria funcionar, né? Porque foi o que eu falei, o nome da classe tem que ser o nome do arquivo. Eu compilo e ele diz aqui embaixo, ó, compilação terminada com sucesso. E aí você vai lá na pasta aí, tananã, olá, mundão doido, .class. Sim, ele cria um arquivo com o nome da sua classe compilada. E aí você fala assim, ué, que coisa estranha. Beleza, eu vou apagar novamente. Eu apaguei, tá? Excluí esse arquivo. Voltei aqui. Se essa classe daqui eu colocar public, se ela for pública, e eu compilar novamente, ele vai chegar aí, opa, peraí, opa, olá, deu um erro, vamos ver o erro que deu aqui. Ele foi um erro, ele tentou fazer aqui o Java C, ele tentou compilar, e aí ele teve um erro. O erro aconteceu na linha 1, beleza, olha lá, linha 1. E ele está falando aqui, ó, a classe olá, mundão doido é pública. Ela deve de ser declarada com o mesmo nome do arquivo que a contém. Então, eu deveria ter um arquivo olá, mundão doido.java. Ou eu mudo o nome da classe para olá, mundo também. Quando a classe é pública, ela precisa ter o mesmo nome do arquivo. Isso daí é uma coisa importante. Então, classe pública precisa ter o mesmo nome do arquivo. Se eu compilar agora, pá, mesmos nomes, funciona legalzinho. Você pode ver que, pá, criou lá bonitinho. Ó, legal, criado, lindão, bonito. Eu excluo, volto lá, se eu tiro o public, se eu compilo dessa forma, não mudei nada, só tirei o public, ele vai lá, criou novamente o .class. Perfeito, com o mesmo nome. Se eu excluo, legal, eu volto lá e eu posso colocar aqui, olá, mundo estranho. E aí eu compilo, ele compilou, não deu problema, eu vou lá, olho, olá, mundo estranho, e está aqui. E é muito bacana essas possibilidades, então. Tem os seus motivos, algumas IDEs, elas não suportam você criar, e ela não suporta, né, fazer o processo de compilar e executar classes que não tenham o mesmo nome do arquivo, né? Então tem que tomar esses cuidadinhos daí. Então, dependendo da IDE, pode ser que tenha probleminhas. Mas nada que a gente não solucione na mão. Então, isso é importante, a gente soluciona os problemas do jeitão que dá na mão. Eu vou deixar aqui do jeito que estava. Pois não. Achei onde está o salvo. Ele
Pode deixar do jeito que tá mesmo? Deve. Só o Java, né? Depois só o arquivo.java. Se você for fazendo, ele vai salvando por cima e atualizando, não tem problema sim. não. Quanto maior a IDE, mais ela faz as coisas por nós, né? Então é interessante esses cuidados daí. Então vamos pegar agora esse exemplo que a gente está fazendo e vamos fazer algumas coisas, né? A gente precisa entender, nesse momento agora, que eu posso fazer comentários. Os comentários são dados da seguinte forma, né? A gente tem comentários que são feitos com barra barra. Então, uma linha, eu posso comentar ela colocando barra barra na frente. Ou eu tenho um comando e quero comentar sobre esse comando. Após ele, eu posso colocar barra barra e eu coloco aqui o meu comentário. Meu comentário na mesma linha. Então, eu faço lá o meu comentário inline. Mas eu também poderia, por exemplo, querer escrever um texto, né? Então, eu vou colocar lá barra asterisco e eu posso escrever qualquer texto. Texto de várias linhas. E aí, para finalizar, eu fecho. Você viu que se você deixar um espaço aqui, ele não finalizou. Você pode visualizar aqui que ele tá enxergando essa chave daqui em vermelho. Quer dizer, então, que ele está ainda com a continuidade do comentário. A partir do momento que eu tiro esse espacinho daqui, a chave volta a ser da cor preta, né? Que é a cor padrão dela. E aí você pode ver que voltou a fechar a nossa classe. Então, tomar cuidado com blocos de comentário, porque esse espacinho daqui é mortal para a gente. Então, aqui é legal que a gente consegue ver como que a gente coloca comentário. Comentário, como eu sempre digo, comentários são muito importantes no nosso programa. Quanto de comentário eu devo de colocar? O suficiente para que você consiga entender. Se você colocar menos do que o necessário, você pode não compreender muito bem o teu código. Se você colocar mais do que o necessário, você pode ter tanto texto, que atrapalha a leitura. Por isso que a gente tem documentação dos nossos sistemas. Então, por isso que a documentação é importante. O comentário é para você lembrar de algum detalhe, explicar um trecho de código, alguma coisa, explicar um procedimento. Não é para você documentar. Obviamente, a gente tem algumas ferramentas, e aí vem, né, uns papinhos legais. A gente tem algumas ferramentas do próprio Java que servem de ferramentas de geração de documentação, né? E uma coisa importante, a grande maioria das IDEs tem essa possibilidade de você ocultar os blocos de comentário, né? Que é esses blocos grandes, onde você tem uma explicação detalhada do processo, do que está sendo feito ali, você pode ocultar, diminui, né? E fica mais tranquilo de você trabalhar. Aí você não tem aquele texto atrapalhando a visão do código, que aí você perde um pouco o fluxo da lógica, né? Então, se quiser depois, você simplesmente abre. É muito legal para facilitar a vida. Isso daí ajuda bastante. Então, fica aí uma dica para quem quiser escrever textos maiores, né? Nós temos algumas palavras reservadas, né? Existem algumas palavras dentro da linguagem Java que elas não podem ser utilizadas para outras coisas. A gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, aqui fica claro que eu não posso usar class. Eu não posso usar outra palavra class como variável, como outra coisa, porque class é uma palavra que indica classe. Assim como public, que a gente já viu, também não deve de ser utilizada, porque é uma palavra que indica alguma coisa dentro da nossa linguagem. Então, tomar cuidado com algumas palavras. As IDEs normalmente conseguem destacar com cores diferenciadas essas palavras que são reservadas. Então, se você está escrevendo, ele ficou de cor diferente, preste atenção para ver se não é uma palavra reservada. A gente tem agora uma regra, né, uma convenção. Essa convenção quer dizer que é bom, mas não é obrigatório. Você deve, mas se você não fizer, você não vai ser crucificado por causa disso. Mas é sempre interessante você tomar cuidado com as nomeações, principalmente quando você vai passar o seu código para outra pessoa, você vai fazer alguma pergunta em um fórum, vai fazer uma pergunta em algum grupo de desenvolvimento. Tomar cuidado, porque as pessoas elas entendem que quando você não consegue seguir a convenção, você realmente não sabe nada. Então, é um costume ruim, mas acontece muito. Então, tomar cuidado, né? Vamos ver aí as convenções de nome, né? Nome de classe.
O primeiro caractere de cada palavra que compõe o nome da classe deve de ser maiúsculo e os demais devem de ser minúsculos. E aí a gente tem um exemplo lá, hello world, meu, programa, em Java, banco, de, dados, são todos nomes de classe que são válidos. Quando a gente estiver criando variáveis, métodos ou atributos, e aí não vem ao caso agora o que são esses dois, a gente vai ver mais para frente, variáveis a gente já conhece, né? Mas qualquer coisa desse tipo daqui, você vai ter o primeiro caractere, ele é em minúsculo. Os demais, de todas as da palavra e de todas as demais palavras, vão seguir a regra de primeiro caractere da palavra é maiúsculo. Então, por exemplo, minha função. O minha é com M minúsculo, ele não é com M maiúsculo. Minha variável int. E aqui foi um erro de digitação que saiu o acento. Não tem esse acento, pelo amor de Deus, não usem acento. Então, lá, minha variável int, minha função. Então, a primeira letra da primeira palavra, ele não vai para maiúsculo, ele continua no minúsculo. Isso daí é importante. Constantes. Constantes são aqueles tipos de dados que não podem ter seu valor alterado. Eles são constantes durante toda a execução do programa. Quando você cria uma variável, seta um valor, e você não muda o valor dela durante toda a execução do programa, ela é constante ou ela é variável? Ela é variável. Só porque não mudou o valor não quer dizer que ele é constante. Constante tem uma técnica de você construir uma constante. Você tem uma palavra que vai designar que ela é uma constante. E uma constante, quando você tenta modificar o valor dela, ela gera um alerta para você, uma exceção falando que, olha, não pode. E aí você tem lá um erro que acontece em compilação que você está tentando alterar o valor de uma constante. Se for uma variável que você não mudou o valor, você não mudou porque não quis, não porque não podia. É diferente. Então, entenda que constante, ela não pode mudar o valor, e ela não muda o valor. Uma variável, mesmo que ela não mude de valor durante todo o programa, ela pode alterar o seu valor. É da força do poder, né? O ato de poder, e não de ter mudado ou não. Nesse caso aqui, constantes, elas são escritas todas com letras maiúsculas. Então, as constantes são escritas em letras maiúsculas. Já que é tudo escrito em letra maiúscula, para separar quando a gente utiliza mais de uma palavra, a gente utiliza o underline. O underline é o caractere que vai fazer com que a gente veja melhor a escrita. Então, data, nascimento, não fica tudo junto, que ficaria ruim de ser lido, né? Com o underline eu consigo ver que é a palavra data, depois tem a outra palavra nascimento. Então, quando são nomes compostos, separados por underline. E tudo em letra maiúscula. Essa daí é a convenção. Então, tome cuidado com isso daí, a gente vai seguir. Eu, pelo menos, sigo muito essa regra daqui de nomeação. Eu tento, ao máximo, manter isso daqui fiel para que vocês se acostumem, né? Para que vocês façam da mesma forma. Nós já falamos sobre a convenção do código quanto à escrita de nome de classe, nome de variáveis e de constantes, né? E nome de métodos. E a gente agora tem uma convenção, e essa convenção eu sigo a convenção da tabulação, né? As tabulações no Java são dadas com 4 espaços, então tem forma de configurar lá o tab para que ele tenha o tamanho de 4 espaços. É isso daí que ele faz. E aí, quando você faz, né, o tab, ele já vai ter lá o espacinho de 4 letras. Eu deixo muito ao prazer da IDE que eu estou utilizando. Eu não brigo muito com isso. Se são 4, ou se são 5, ou se são 3, eu não me estresso realmente. Mas a convenção do Java diz que são 4. A gente tem aí as convenções de código, então aqui, mais uma vez, só para lembrar, são os comentários, né, que é barra, barra para fazer o famoso comentário inline, barra, asterisco, asterisco, barra para fazer os blocos de comentário. E aí a gente tem os nossos tipos de variáveis. E aí a gente já vai começar a falar das tipagens que nós temos disponíveis dentro da linguagem. Nós temos, basicamente, 3 tipos, 3 grandes grupos de tipos de variáveis. Eles são divididos em tipos primitivos, tipos referência e tipos array. E aí você vai ver que depois o array, na verdade, ele é uma referência. Você vai ver que isso é real. Mas, por enquanto, ele é uma referência muito estranha, né? Então, ele é tratado como um tipo específico e a gente classifica ele de forma individual.
A gente vai falar agora sobre os tipos primitivos, né? Os tipos primitivos são divididos em numéricos, caracteres e booleanos. Os booleanos são aqueles tipos verdadeiro ou falso. Muita gente encrenca com o boolean, e o boolean é o tipo mais simplório que tem e é o mais facinho de ser utilizado, né? Vamos falar agora como que faz a criação das variáveis, né? Para que eu possa criar uma variável, eu coloco o tipo dela, depois o nome, e se eu quiser, eu já posso dar um valor para ela. Então, eu coloco igual e eu atribuo o valor para ela. Ponto e vírgula. Se eu não quiser colocar o valor, eu coloco somente o tipo, o nome, e eu dou um ponto e vírgula. E a gente vai ver aí os tipos e depois a gente vai fazer algumas experiências. Vamos falar sobre os tipos numéricos, né? Os tipos primitivos numéricos, eles se dividem em 4 tipos. O primeiro tipo é o byte. O segundo tipo é o short, depois nós temos o int e depois nós temos o long. Mas não é por aí que a gente vai continuar, não. A gente precisa entender um pouco de tamanho e tipagem para a gente poder falar algumas coisas. Como eu sempre falo, todo mundo acha besteira a gente entender isso daqui, mas é muito importante a gente compreender os tamanhos. E funciona assim. Você tem que entender mais ou menos, você não precisa decorar esses números à risca, mas você tem que saber até onde mais ou menos vai para você poder compreender se está dando algum problema ou não. Então vamos pegar o tipo byte. O tipo byte, ele é o tipo inteiro de menor tamanho, de menor capacidade. Ele tem como alocação de memória, quando você declara uma variável do tipo byte, ele aloca 1 byte na memória. Então, ele usa o espaço de 1 byte para colocar os seus valores. Então, todos os valores que eu digitar para aquela variável do tipo byte ocupa 1 byte, literalmente. E os valores que são possíveis através disso? Eu posso colocar valores que vão de menos 128 a mais 127. Por que isso aí? 1 byte, se você fizer lá as contas, 1 byte tem quantos bits? 8, né? Então, é 2 elevado a 8. 2 à oitava é 256. Se eu pegar 256 e dividir por 2, vai ficar 128, 128. Eu tenho menos 128 até menos 1, são 128 números, o zero de 1 até 127. E aí eu tenho esses valores daí. Isso daí é uma coisa muito importante. E aí eu tenho aqui um byte, um tipo byte ocupa 1 byte. Isso aqui é legal. 1 byte ocupa 1 byte. E eu tenho o short. O short é o dobro do byte. Então, eu vou dobrar o tamanho dele. Dobrei o tamanho dele. O tamanho dele agora são 2 bytes. Porque eu dobrei o tamanho dele de alocação. Então, a gente está falando em binário. Quando a gente fala em binário, obviamente, dobrar o tamanho, não estou dobrando literalmente os valores que ele consegue compor, mas isso daí amplia de forma absurda, porque eu estou elevando a alguma coisa, né? Então, nesse caso específico, você vai ter aqui, se é o dobro, nós temos 2 elevado a 16, que dá 64 mil e alguma coisa. Então, você tem aqui a sua brincadeira. Essa brincadeira daqui, o número, você tem que guardar lá. É de menos 32 alguma coisa, a mais 32, menos 32 mil a mais 32 mil. Se você guardar isso, para mim, tá ótimo. Você já vai conseguir entender muita coisa. Depois, eu tenho o próximo tipo, que é o tipo int. O tipo int, ele é o dobro do short. Então, se o short ele ocupava 2 bytes, o tipo int vai ocupar um total de 4. Olha lá. Agora, o tipo int ocupa 4 bytes. Então, ele consome 4 bytes. Ele vai de menos 2 bilhões e alguma coisa a mais 2 bilhões e alguma coisa. E a gente tem aí algumas brincadeiras que a gente vai fazer na hora que a gente estiver programando, e vocês vão ver que a gente vai declarar algumas coisas como int e não vai ser suficiente para a gente poder colocar. Por exemplo, não deve ser utilizado. Isso aqui é um exemplo didático. Quando você coloca o CPF, que é o cadastro de pessoa física, ele é um número composto por 3 dígitos, 3 dígitos, mais 2 dígitos verificadores. Então, são 9 números mais 2 verificadores, dá um total de 11. Se você pegar e olhar aqui, ó, 1, 2, 3, são 3 grupos de 3. Depois tem 1. Se eu escrever um CPF, ele estoura o tamanho da variável int. Então, se você for tentar colocar um CPF, por exemplo, o teu CPF dentro de uma variável int, ele provavelmente não vai caber. Talvez da sua mãe ou dos seus avós possa ser porque ele tem um dígito a menos, é um tamanho menor, ele deva de caber. Mas se você for seguir à risca, a quantidade, ele não cabe. Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes. Depois do tipo int, nós temos o tipo long. O tipo long, ele é o dobro. Se o int é 4, o long é 8. Então, ele tem 8 bytes.
Então, isso daí já dá uma coisa bem interessante. É muito número. Ele gera um número muito grande para a gente. Então, se eu não estou enganado, olhando, eu acho que é 922 quadrilhões. Eu acho que é isso daí. 922 quadrilhões. Então, é 922 quadrilhões negativo até 922 quadrilhões positivos. Mesma coisa, eu sempre guardo lá que é menos 2 bilhões e alguma coisa o inteiro, mais 2 bilhões e alguma coisa. Então, se a gente tentar fazer alguma coisa com inteiros, a gente não pode passar passar muito de 2 bilhões. Se for com long, a gente não pode passar de 922 quadrilhões. Se você chegar em quintilhão, isso aqui já não vai funcionar e já não vai ser mais suficiente. Aí você fala, nossa, vou chegar nisso? Você pode. Então, dependendo do que a gente estiver fazendo, isso aqui estoura em 2 segundos. Tem que tomar cuidado realmente com as tipagens. A gente agora vai falar de outro tipo, não mais inteiro, mas ainda numérico, os tipos ponto flutuante, né? Os tipos ponto flutuante são aquelas variáveis que tem casinha depois da vírgula, né? São os números com vírgula no nosso português, né? E aí, o que nós temos? Nós temos 2 tipos que representam pontos flutuantes dentro da linguagem Java. Nós temos o tipo float, ele tem 4 bytes, e ele vai de menos 1.4 elevado a menos 45 até 3.4 elevado a 38. Você pode entender isso aí da seguinte forma. Você pode ter, por exemplo, um número lá, 3.4, 3, né, seguido por 38 zeros. É um número realmente muito grande. Mas você também poderia ter, por exemplo, um número 0, e aí você ter um monte de casinha decimal. Por exemplo, 45 casas decimais. Ou 45 casas decimais. Se você fizer isso aí, ele é um número muito, 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 muito pequeno. Então, essa possibilidade é bem interessante. Você pode ter números muito grandes ou números muito, 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 muito pequenos. Só que, às vezes, o float não é suficiente para a gente. Quando o float não é suficiente, nós temos um outro tipo, que é o dobro do tamanho. Se o float tem 4 bytes, a gente dobra o tamanho dele e a gente tem um double, e o double tem 8 bytes. E aí o double ele é realmente muito grande. Um double ele vai de menos 4.9 elevado a menos 324. É muito, 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 muito pequenininho a possibilidade. Ele tem uma precisão gigantesca. Ou ele pode ser estupidamente grande, né? Ele pode ser 1.7 seguido aí com 307 zeros, né? Porque eu já coloquei o 7, né? Então, você tem aí com 308 números, né? 308 zeros. Um seguido de 308 zeros. É muito, 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 muito grande e a gente consegue colocar muita coisa dentro dele e ele resolve bastante os nossos problemas quando a gente está lidando com números realmente muito grandes. E depois a gente tem um tipo ainda primitivo, que é o tipo caractere. O tipo caractere é o mesmo tipo caractere que a gente tem na linguagem C, e ele é responsável por armazenar o mesmo tipo de dados, apenas um caractere. Ele é interessante. Quando você declara um tipo char, ele tem aqui as marcações que são feitas com um delimitador, né? O delimitador dele é o apóstrofo. O apóstrofo é aquela aspas que só é de uma perninha, entendeu? É o apóstrofo ou aspas simples. Então, quando você tem aqui o apóstrofo como limitador, você tem um char. E uma coisa interessante, um char, ele não pode ter menos de um caractere e não pode ter mais de um caractere. Ele tem que ter apenas um caractere e somente um caractere, não mais do que isso e não menos do que isso. Então eu não posso abrir um apóstrofo e fechar um apóstrofo e falar que aquilo dali é um valor char. Isso não pode. Eu não posso colocar 2 letras, eu não posso colocar mais de um caractere, porque isso aí deixa de ser um char. Isso aí é uma característica bem interessante do char, e é legal vocês lembrarem isso daí. E a gente tem algumas coisas interessantes agora, como caracteres, né? A gente tem alguns caracteres que são chamados de caracteres de escape. São alguns caracteres especiais que a gente tem, e esses caracteres são representados normalmente por uma contrabarra. Então, ele é um char, ele tem o tamanho de um char, mas para escrever ele, eu preciso colocar uma contrabarra e um símbolo para representar. Nós temos aqui alguns, né?
Por exemplo, se eu quiser uma nova linha em uma string, por exemplo, eu tenho que colocar /n. E eu entendo que eu estou dando um enter, e aí ele está voltando o carro. De um formulário, se eu quiser adicionar uma nova página, /f. Se eu quiser, estou lá no final da linha, quero retornar para o início, eu tenho lá um /r. Para fazer uma aspa simples ou um apóstrofo, né? /apóstrofo. Para dar uma tabulação, /t. Para escrever uma aspas dentro de uma string, /aspas. Para escrever o caractere de backspace, eu tenho /b. Para escrever uma contrabarra, /. Porque se eu colocar só uma contrabarra, ele vai ficar na expectativa que venha um caractere de escape depois. Então, se eu quiser a contrabarra, eu tenho que colocar a contrabarra e depois eu coloco ela novamente para entender que, olha, eu estou querendo uma contrabarra. Mas isso aqui a gente vai vendo no decorrer. O que nós realmente utilizamos, isso aí com certeza a gente vai utilizar, é o /n para pular de linha e o /t para a gente dar tabulação, para fazer alguma coisa um pouco mais organizada. E aí a gente tem os tipos primitivos booleanos. O tipo primitivo booleano, ele é o menor tipo que a gente tem. Ele ocupa 1 bit. O bit é o menor valor da unidade digital que a gente tem. Ele é o dígito binário. Ele pode guardar apenas 2 valores. Se eu estou falando de bit e ele é binário, é uma base binária, ela pode guardar dois valores. A base binária ela pode guardar zeros ou pode guardar valores uns, né? Então, ou é 0 ou é 1. Sendo 0 ou 1, eu tenho somente 2 possibilidades. Então, é isso daí que ela representa, 2 possibilidades. Quando é 0, nós temos o false, quando é 1, nós temos o true. Então, um valor booleano, ele ocupa apenas 1 bit, que você tem que lembrar que 1 byte ele é composto por 8 bits, então ele é a 8ª parte de 1 byte, né? Então, ele ocupa apenas 1 bit, e aí ele tem a possibilidade de colocar true ou colocar false. São as 2 únicas possibilidades que nós temos de valoração desse tipo de variável. Depois nós temos as variáveis do tipo referência. Ela a gente vai trabalhar com calma mais para frente, sem muitas preocupações agora, mas vamos ver como que é uma declaração de um tipo referência. O tipo referência ele tem uma característica muito legal. Quando você vê ele, normalmente ele tem aqui um operador chamado nil. Esse cara daqui é um operador, ele surge aí como demanda. Por enquanto, vamos guardar como verdade aqui que seria o tipo da variável, depois eu coloco o nome dela, igual nil, repito o tipo da variável e eu abro e fecho parênteses aqui e dou um ponto e vírgula no final. Vamos assumir isso aí por enquanto como sendo real e depois a gente vai entender as especificidades disso daí. Como que eu poderia fazer, por exemplo, uma string? A gente tem algumas outras formas, mas uma string ela poderia ser escrita dessa forma. String s igual a new string, abre e fecha parênteses. Eu acabei de criar uma string. Eu poderia também, a string ela tem características, ela é um tipo bem específico, bem especial, ela é um tipo referência, mas ela pode funcionar parecido, né, como se fosse um tipo primitivo. Então eu posso falar string s2 igual, entre aspas, e aí não são 2 apóstrofos, pelo amor de Deus, é uma aspas, é o delimitador que abre um bloco para escrever um texto, e a outra aspas fecha o bloco do texto. Então aqui, para fazer a escrita de um texto, entre aspas, eu coloco aqui, por exemplo, teste, e depois ao final ponto e vírgula. Eu também posso ter aqui foi um erro de digitação, não deveria ter o espaço, tá bom? Deveria estar junto. Então, por exemplo, uma classe chamada object, e eu coloco lá meu objeto igual a new object, e eu abro e fecho parênteses. Isso daí é a parte já orientada ao objeto, que é foco da próxima disciplina nossa. Nós temos aí agora o escopo, né? Aonde a gente declara as variáveis e tudo mais. Mas antes disso, vamos brincar um pouquinho, né? Vamos fazer algumas coisas. Eu vou escrever alguns códigos para vocês poderem ver as possibilidades, e aí a gente vai brincando no decorrer da nossa conversa. Então, eu vou criar um novo arquivo aqui para a gente, um arquivo .java. Eu vou tirar essa parte de baixo, vou tirar esses comentários por enquanto, não há interesse nele. Vou deixar essa classe pública daqui. Eu vou colocar aqui variáveis e a gente vai falar sobre variáveis. O nome dela vai ser variáveis. Então, a gente vai estar falando aqui sobre variáveis. E esse aqui é o primeiro arquivo que eu vou estar falando sobre variáveis. Vou salvar dentro da nossa pastinha apostilas, arquivos fonte, introdução. Aí tem lá variáveis. Belezinha, tá lá. Vou trocar o nome e a gente vai ver como fica.
public class, então eu estou criando uma classe pública, que o nome é variáveis 01. Note que o nome do arquivo é variáveis 01. Se a classe é pública, ela tem que ter o mesmo nome do arquivo, então está aqui, belezinha. Se eu quero que essa classe seja executável, se eu quero que ela rode, eu preciso obrigatoriamente ter um método principal. Perfeito, tenho o meu método principal aqui. O meu método principal, ele é aquele método especial que faz com que o meu programa ele seja executável. Ele torna meu programa rodável, né? Rodável, né? Entre aspas aí, porque ficou muito feio esse rodável. E aí o que acontece? Dentro dele eu posso colocar várias coisas. Então o meu código Java vem aqui. E eu vou escrever a primeira coisa. Vamos lá, por exemplo, declarar uma variável do tipo byte. Então, para declarar uma variável do tipo byte, eu escrevo byte, que é o nome do tipo. E aí eu vou dar o nome dela, por exemplo, B. E aí eu vou colocar agora um espaço, um igual, e eu vou colocar um valor. Por exemplo, 10. Coloquei lá, B recebe 10. Perfeito. Se eu compilar esse código daqui, compilei esse código, ele compilou. Opa, se compilou, quer dizer então que a gente tem aqui, olha lá, ele criou o meu ponto class lá dentro, tá tudo certo, ele criou isso daqui. Muito legal, bacana. Beleza, então eu poderia colocar 100? Eu posso colocar 100. Aí eu compilo, meu código continua funcionando sem problema nenhum. Ah, eu vou colocar mais um 0, vou colocar 1000. Aí na hora que eu compilo, ele gera um erro. E esse erro é por quê? Porque não pode colocar 1000, 1000 não é um valor válido, o erro está no 1000? Tá e não tá. O 1000 é válido. O problema é que o 1000 não cabe dentro da variável do tipo byte. Por quê? Porque ela vai até 127. Então, quer dizer que 100 cabe. Se eu compilar, funciona. Funciona. Se eu colocar mais um 0, ele deixa de funcionar? Ele deixa de funcionar. Ah, tá. E aí ele dá um erro estranho, né? Ele tem aqui, ó, tipos incompatíveis. Possível perda na conversão de inteiro para byte. Sim. Se você for imaginar fisicamente, vamos imaginar aqui, o inteiro tem 4 bytes. Vamos imaginar que isso aqui seria as posições. Um byte é somente desse tamanho. Eu vou tentar pegar isso daqui e colocar em cima. Na hora que eu tentar colocar em cima, tá vendo que aqui tá faltando espaço? Então, se eu fosse colocar ele por cima, isso daqui se perderia. Não iria conseguir entrar dentro da variável. Ficaria sobrando, ficaria para fora. Isso é um problema grande. A gente vai ter uma possível perda de precisão. Então, a gente vai perder um pouco da nossa variável inteira se a gente tentar colocar ela dentro do byte. E como o Java, ele é mãe e não é tio, né? O Java é vó e não é tio, ela abraça a gente e fala assim, olha, cuidado, você vai ter perda de precisão se você fizer isso. Não pode. Não é, ela não joga assim, vai aí ver o que acontece, né? Não, ela fala assim, cuidado, não pode. Ela deu a mensagem pra gente que não pode. Ah, então eu poderia colocar, por exemplo, 127. 127 pode. Eu compilo, funciona. Ah, e se eu colocar 128? 128 não pode. E ele entende que isso daí é um inteiro. Bem, e se eu colocar menos 128? Menos 128 pode. Olha lá, menos 128, perfeito, funciona. Menos 129 não pode. Ele vai dar erro para você. Menos 129 não pode, não cabe. E aí eu falo para você, viu por que a gente precisa entender e lembrar um pouco do tamanho das variáveis? Porque senão você vai perder um tempo absurdo somente porque você está usando um tipo de variável que não cabe as coisas lá dentro. É por causa disso que a gente toma tanto cuidado em saber os tamanhos das variáveis. Você tem lá tipos primitivos, você tem inteiros, byte, dobra de tamanho short, dobra de tamanho vira int, dobra de tamanho vira long. Você tem aí os tamanhos. Beleza. Você tem lá 127, 128, alguma coisa assim. É em torno disso. Você não precisa lembrar qual que é qual, mas fica lógico depois, quando eu mostrar na próxima aula a explicação, você vai saber que o negativo sempre vai ser mais 1. E aí você vai falar assim, bem, e o outro é 32 mil alguma coisa, depois quando ele vira inteiro é menos 2 bilhões, a mais 2 bilhões, e aí quando ele vira o tardolong, aí ele vira um número grande, aí é 900 e lá vai cacetada quadrilhões, 900 quadrilhões. É número grande pra caramba. Então, beleza, você começa a compreender e entender o tipo de variável baseado nisso daí. Então, nesse momento, eu vou deixar aqui com um valor cabível dentro dessa variável para que a gente possa fazer a brincadeira agora de criar uma variável do tipo short.
Vou usar aqui a letra S. E a gente vai fazer agora uma outra variável com alguns valores. Então, eu posso colocar o valor 1 aqui dentro. Perfeito. Se eu compilar isso aqui, ele vai falar, olha lá, perfeito, vale, deu certo. Se eu pegar e colocar 10, também vai funcionar. Beleza, se eu colocar 100, também vai funcionar. E se eu colocar 1000? Opa, 1000 também vai funcionar. Ah, mas se eu colocar 10.000, 10.000 também vai funcionar. E ó lá, funciona. Mas se eu colocar 100.000, já não vai funcionar. E aí 100.000 ele vai gerar um erro dizendo que tem algum problema de conversão de int para short, e aí você está tendo perda de precisão nisso daí. Então, né, tem que tomar cuidado. Mas qual que é o valor? É 32.000 alguma coisa. Então você pode colocar 32 mais 3 zeros. Isso aqui é totalmente possível. Se você pegar e colocar um 33, ele não vai caber, vai dar erro já. Então você já fica esperto. Não dá dentro disso, fica dentro aí das possibilidades. Então, beleza, 32.000, acho que já é bom para a gente lembrar. Vamos criar agora uma variável do tipo int, que a gente vai usar muito. O int também, o int ele começa lá, você pode colocar aqui, eu vou colocar 10.000 para começar, eu posso colocar um valor 10.000 aqui sem problema nenhum, olha lá, 10.000 compila, posso colocar 100.000, ele compila, eu posso colocar agora mais 3 zeros, e aí ele compila, olha só que legal, porque aqui tem 100 milhões. Funciona. Bom, eu disse que era bilhão, né? Então, se eu pegar e colocar mais um zerinho aqui, funciona? Mas se eu colocar mais um zero, aí ele para de funcionar. Porque aí ele vai falar, olha, você está tentando colocar um inteiro muito grande, não cabe. Ele é muito grande. Então, vamos voltar. Esse cara eu tiro aqui, mas eu posso colocar 2 bilhões. Eu posso. E funciona. E aí funcionou. Mas só que se eu colocar 3 bilhões, ele não vai funcionar, porque passa do tamanho da variável. Ele vai falar que ela é muito grande. Então a gente fica aí com os 2 bilhões, que eu acho que é bem legal, já é um tamanho gigante para a gente poder utilizar. E depois vem a variável do tipo long. A variável do tipo long, vou chamar ela de L para fazer referência ao long. Você pode colocar esses 2 bilhões? Pode. Então vou copiar esse valor aqui. Eu vou colocar 2 bilhões e aí eu compilo. Funciona? Aí você pega assim, então eu vou colocar agora, sei lá, 20 bilhões, aí você compila e você tem uma surpresa que ele vai dar um erro para você, inteiro, número inteiro muito grande. Número inteiro muito, ué, mas não é long? Então, o long tem uma outra característica. O long, para ser long, ele não é pelo tamanho. Ele tem uma letrinha que eu coloco no final da palavra, do número para indicar que ele é um long. Então, quando eu coloco, estou trabalhando com long, eu vou utilizar a letra L. Eu estou colocando aqui em maiúsculo, porque se eu colocar um L minúsculo, fica parecendo que é 1. Então, eu vou colocar um L maiúsculo aqui somente para ficar mais claro e mais visível, né? Aí eu compilo e funciona. Aí fala, então eu posso colocar um negócio gigante assim? Sim, você pode colocar isso ou pode colocar um e L. É um long, ele não é inteiro. E aí também funciona e ele não dá erro. Aí você pode falar assim, bom, e se eu tirar o L aqui e eu fizer isto? Funciona? Funciona, sabe por quê? Porque o long tem 8 bytes. Se eu pegar um inteiro que tem 4 e colocar, eu coloco e ainda vão ficar sobrando 4. Esses 4 aqui ficam ociosos. Então, o inteiro cabe dentro de um long. Por isso que eu posso colocar um inteiro e ele vai aceitar numa boa. Não tem problema nenhum. Eu vou voltar aqui àquele número gigantão, só para ficar registrado um número realmente gigante. Vou colocar mais uns zeros aqui para a gente ver. Aí, ó, dá um número grandão, ele compila e você pode colocar muitos números. Aqui são somente as variáveis do tipo primitivo inteiras. Então, esse cara aqui são apenas variáveis do tipo primitivo, então são variáveis primitivas inteiras. Então, variáveis primitivas inteiras são essas daqui e belezinha. Vou deixar separado das demais que a gente vai brincar, tá bom? Vou fazer uma outra. Então, é bem interessante. O long vai até quanto mesmo? 922 quadrilhões. Acho que é isso. Então, você tem milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. É bastante zero. É bastante zero. Dá para colocar um número realmente muito grande.
E aí você pode brincar, é um número absurdamente grande, dependendo do que você for fazer, pode ser necessário trabalhar com longs, viu? Então, depende muito aí da sua necessidade. Vamos brincar agora, só salvando esses arquivos daqui, né? Vou fazer um outro e a gente vai trabalhar com as variáveis do tipo ponto flutuante, né? Vamos fazer agora aqui um salvar como, só para eu aproveitar a estrutura. Variáveis 2, salvei. Vou renomear aqui, então, variável 1, variável 2. E a gente vai trabalhar agora variáveis primitivas, mas do tipo ponto flutuante, que são as que têm casinha depois da vírgula. Quais nós temos? Nós temos dois tipos específicos, né? Então, o primeiro tipo que eu tenho é o float. O float, eu vou criar uma variável f e eu vou dar um valor para ele, por exemplo, 1,23. Não é vírgula, é ponto, porque a gente tem que escrever na notação americana, na notação inglesa, né? Então, é 1,23. Aí você fala, beleza, ponto e vírgula aqui, vou compilar o meu programa, e aí você tem um erro. E aí, quando você tem um erro, você vai lá e lê o erro, né? Olha lá, erro. Tipos incompatíveis. Possível perda de conversão de double para float. Como assim double para float? Sim, quando eu não escrevo nada na frente do número float, que tem um número ponto flutuante, ele entende que esse númerozinho daqui é do tipo double e não do tipo float. O tipo float, ele tem que ter um Fzinho ou um Fzão. Tanto faz se for minúsculo ou maiúsculo. Para seguir a lógica, eu vou deixar tudo maiúsculo, porque o outro eu coloquei em maiúsculo, para ficar igual. Se eu escrevo agora um número ponto flutuante, eu coloco esse F no final, compilo meu programa, e ele dá totalmente certo, sem problema nenhum. A mesma coisa se eu for criar um double, né? Então, vou escrever aqui double, vou escrever lá um D, e eu vou colocar o mesmo valor, 1,23. E aí eu coloco lá ponto e vírgula. Fiz isso daqui, eu compilo e dá certo, funciona. Aí você fala assim, beleza, porque é um double sendo atribuído para um double. Mas se eu colocar um F aqui e compilar, se eu colocar um F e eu compilar, também funciona. Por quê? Porque o float ele tem tamanho de 4 bytes, né? E o double é o dobro, tem tamanho de 8. Então, se eu pegar o de 4 e tentar colocar no de 8, vai sobrar ainda mais 4. Então, cabe dentro da variável. Por causa disso, eu posso utilizar. O double, ele tem uma coisa bem interessante, ele tem uma letrinha no final, é um D. Esse D aqui, ele pode ser omitido, mas se eu escrever esse D e compilar, não importa se maiúsculo ou minúsculo, olha lá, funciona, é um tipo double. Eu posso fazer dessa forma, não tem problema algum. Dessa forma, totalmente possível. Então, eu vou deixar esse cara daqui e vou criar aqui embaixo, vou deixar comentado, né? Colocar assim, ou, e aí eu vou deixar o comentário aqui. Você pode ter sem o D no final. Olha lá. Sem o, entre aspas, D no final. Você pode, é opcional, não é obrigatório. No caso específico do double. No caso do float, se você quiser escrever um número ponto flutuante, é obrigatório você colocar a letra F. Exatamente. Todo número que você escreve e coloca ponto, ele vai sempre entender que é um double. Por isso, você pode omitir o D. O D ele pode ser omitido. Você tem que entender esse D daqui como se fosse o sinal de mais. Todo número positivo, ele tem um mais na frente. Isso daqui é correto, olha lá, não tem problema nenhum. Esse mais daqui está ali. Assim como na nossa vida real, na nossa matemática real, não da computação, existe o mais na frente dos números, mas a gente coloca? Normalmente não. Por quê? Porque quando não há nada, subentende-se que ele é positivo. Já o número negativo, obrigatoriamente eu preciso colocar o menos lá para que ele seja interpretado como negativo. Então, o D faz a mesma menção lá ao maisinho do positivo, né? É isso daí. Então, acho que a gente já falou sobre os tipos numéricos, e aí para a próxima aula a gente continua falando de variáveis. Eu acho que já está bom por enquanto, só compilar para a gente ter o último resultado, compilado com sucesso, isso é muito bom. E aí na próxima aula a gente continua falando mais
sobre variáveis.